E vamos seguir com o destaque internacional. Aí a gente volta para o nosso contato com o Américo Martins. Nós começamos essa edição justamente com o break news do anúncio do Prêmio Nobel da Paz, que foi concedido à líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado. Estamos já na reta final aqui do Novo Dia, Américo, e acompanhando as várias reações que temos depois desse anúncio. O que você traz de destaque para a gente? E vou até trazer aqui, Américo, um ponto que as agências internacionais estão falando bastante, porque num determinado momento o presidente do comitê da premiação, ele foi questionado sobre a possibilidade de Trump levar o prêmio, né? Essa espécie de campanha que ele fez para ser o laureado. E ele respondeu a esse questionamento. Se possível também a gente abordar esse ponto agora na tua análise. Olá, Carol. Pois é uma campanha meio sui generis aí, né? Muito diferente. As pessoas não costumam fazer campanha para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Elas são escolhidas pelo trabalho que elas de fato fazem pela paz, pela democracia, pelos direitos humanos ao redor do mundo. Um porta-voz da Casa Branca foi perguntado sobre a decisão de darem o prêmio para Maria Corina Machado, e esse porta-voz disse o seguinte, que o Comitê Nobel provou mais uma vez que coloca a política acima da paz. Esse porta-voz provavelmente não conhece o que é exatamente, não tem noção do tamanho do Prêmio Nobel da Paz e quais são os critérios que o Comitê Norueguês do Nobel, que é um comitê que escolhe os vencedores do Prêmio Nobel da Paz, que critérios eles seguem para fazer essa escolha. Esses critérios foram estabelecidos ainda no testamento do Alfred Nobel, que foi o inventor da dinamite, e que depois de consciência pesada pelo uso que se fazia da dinamite, resolveu criar a Fundação Nobel, deixar tudo a sua fortuna para essa fundação, e um dos prêmios era o Prêmio Nobel da Paz, justamente para tentar contrabalançar aquele uso que se fazia da dinamite, que foi uma invenção dele. E ele determinou que as pessoas que merecem receber o Prêmio Nobel da Paz são pessoas que fazem muito pelos direitos humanos, que reduzem os exércitos ou as forças militares, que trabalham pela paz e que trabalham pela união dos povos. Muitas medidas que o presidente Donald Trump tomou ao longo desses 9 meses na Casa Branca vão justamente contra o espírito dessa questão da união dos povos. Vamos dar alguns poucos exemplos, até porque não é essa a história. A história é a Maria Corina Machado ter vencido o Prêmio Nobel da Paz. Mas só para esclarecer por que eu disse que esse assessor parece não ter ideia do tamanho do Prêmio Nobel da Paz. O Donald Trump, nesses 9 meses, ele, por exemplo, retirou os Estados Unidos de vários acordos importantes. Vou dar um só, que é o Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Ele trabalha assim para enfraquecer a luta pelos direitos humanos que a ONU faz no mundo inteiro. Ele também chegou a dizer que ia anexar à força a Groenlândia, que é um território da Dinamarca, que ia anexar o Canadá, que queria tomar de volta o Canal do Panamá, por exemplo. São todos atos que vão contra essa ideia de colaboração entre os povos, essa ideia de combater a paz. Claro que o papel que o presidente Donald Trump está exercendo neste momento na questão de Gaza é muito importante. E, eventualmente, ele pode ser agraciado no futuro com isso, se ele conseguir, com o auxílio de muitas outras pessoas, inclusive, fazer com que esse plano seja um plano duradouro e que leve uma paz justa ao Oriente Médio, uma paz em que as aspirações do povo palestino e do povo israelense sejam levados em consideração. Então, o Prêmio Nobel da Paz não precisou dar uma explicação por que o Donald Trump não ganhou, porque essa coisa de fazer campanha pelo Prêmio Nobel da Paz também é uma coisa muito diferente do que acontece normalmente. Eles destacaram, no entanto, o que de fato é a história do dia, que é a Maria Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela, ter vencido esse prêmio. E eu queria destacar, Carol, só para concluir, uma fala do próprio comitê do Nobel, que escolheu a Maria Corina Machado, e já está, inclusive, nas páginas ali, no site do Prêmio Nobel. Eles também querem valorizar, com essa indicação da Maria Corina Machado, não apenas a luta dela, pessoal, contra a ditadura na Venezuela. Eles querem valorizar a luta pela democracia, querem valorizar os elementos da democracia. E eles dizem o seguinte:
a democracia, que a Maria Corina Machado estava recebendo o prêmio principalmente pelos seus esforços para promover a democracia na Venezuela. E eles fazem um alerta: a democracia também está em declínio internacionalmente. A democracia, entendida como o direito de expressar livremente a própria opinião, votar e ser representado em governos eletivos, é a base da paz, tanto dentro quanto entre os países. E nós temos agora a primeira declaração, na verdade, da Maria Corina Machado pública, ela conversando com o líder da oposição, eles conversando com relação a esse prêmio. A Maria Corina Machado tendo a sua primeira reação ao saber que venceu essa disputa, venceu e foi reconhecido o seu trabalho pelo Nobel da Paz. Vamos ouvir o que ela disse. Bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. Ese es José Gregorio.